Mateus 7, versículo 13 e 14. Os dois únicos caminhos. Diz assim a palavra do Senhor. Verso 13. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição. E muitos são que entram por esse caminho. Verso 14. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas poucos entram por esse caminho. Mais uma prova para o irmão. Lembrei do irmão lá do irmão de Hugo lá, que disse que a maioria que vão ser salvos. Mas aqui o texto diz que muitos vão pela porta larga e poucos que vão pelo caminho estreito, pela porta estreita. Só existe dois caminhos, não existe meio termo. Só existe dois caminhos. E porta estreita é os poucos que entram por ela, e o caminho largo que está aí entrando muita gente. Muita gente acha que muitas das vezes até está guardando os mandamentos de Deus, mas infelizmente de forma errada estão no caminho largo, na porta larga. Então é necessário a gente entender, mas que caminho estreito aí? E o Espírito de Profecia vai trazer para nós aqui, através de uma visão que Ellen White teve do caminho estreito. Isso aqui é tremendo. Camila vai ler aqui. Enquanto estive em Battle Creek, Michigan, em agosto de 1868, sonhei que estava com uma grande multidão de pessoas. Parte daquela assembleia apresentou-se para viajar. Tínhamos carroças abarrotadas. Caminhando nós, a estrada parecia subir. De um lado havia um profundo precipício e do outro uma muralha alta, lisa e branca. Olha que interessante, ela teve um sonho, né? E aí ela vê todo mundo preparado para uma viagem. Todo mundo com as carroças, com as malas prontas, com as carroças abarrotadas, cheias. E aí ela vê que estavam percorrendo um caminho, a estrada parecia subir. De um lado havia um precipício, olha só, de um lado do caminho havia um precipício, um abismo. Do outro lado, uma muralha muito alta, lisa, que não tinha como se segurar ou subir, e branca. Continue aí, Camila. À medida que avançávamos, a estrada se tornava mais estreita e íngreme. Em alguns lugares, parecia tão estreita que concluímos não mais poder viajar com as carroças carregadas. Olha só. Desatrelamos os animais para, com parte da bagagem, prosseguir a viagem a cavalo. Então veja que negócio interessante. A estrada começa a se estreitar e aquelas charretes, porque antigamente era charrete, é bem mais larga que carroça, aquelas charretes agora não conseguia mais andar pelo caminho, porque o caminho estava se estreitando. E o que é que eles fizeram? Tiraram as carroças dos cavalos e agora pegaram o quanto eles puderam de bagagem e colocaram sobre os cavalos, sobre eles ali, e continuaram a prosseguir a sua viagem pelo caminho que ia se estreitando só a cavalos. Continue aí. Prosseguindo nós, o caminho continuava ainda a estreitar-se. Fomos obrigados a andar junto à muralha para não cair do caminho estreito ao precipício. Fazendo isso, a bagagem sobre os cavalos apertava-se de encontro à parede e nos compelia para o precipício. Receávamos cair e ser despedaçados nas rochas. Retiramos a bagagem de sobre os cavalos e ela tombou no precipício. Continuamos a cavalo, receando grandemente que, ao chegar aos lugares mais estreitos do caminho, perdêssemos o equilíbrio e caíssemos. Em tais ocasião, uma mão parecia tomar as rédeas e guiar-nos pelo perigoso caminho. Oh, glória a Deus! Em algumas ocasiões o caminho ia se estreitando e ele sentia como que uma mão guiando os cavalos para que eles não caíssem, pegando as rédeas e guiando os cavalos para que eles não caíssem no precipício. E as coisas iam se estreitando a tal ponto de quê? Cadê? Nessa parte aqui. Tem uma partezinha aqui que... tínhamos medo de cair e ser despedaçados nas rochas. Retiramos a bagagem sobre os cavalos, ela tombou no precipício. Então veja, o caminho foi se estreitando e coisas eles começaram a perder. E queridos, rumo ao céu a gente vai perder muita bagagem.
O caminho para ir para o céu, o caminho vai se estreitando e vai ter coisas que a gente vai ter que soltar mesmo e deixar cair no abismo. Vai ter coisas que nós vamos ter que retirar. Isso aqui está mostrando o caminho se estreitando e coisas que pertencem ao mundo ficando, porque no céu não entra nada desse mundo, irmãos. O caminho começou a se estreitar e eles com medo ali, mas viram uma mão guiando eles. Continue aí. Continue aí. Mexa não, Caleb. Tornando-se o caminho mais estreito, vimos que não mais seria possível ir com segurança a cavalo. Deixamo-los e prosseguimos a pé, em fileira, um seguindo as pegadas do outro. Neste ponto, apareceram pequenas cordas que caíam do alto da altíssima muralha. Estas foram avidamente agarradas por nós para nos ajudarem a manter o equilíbrio no caminho. Mais uma vez, o que é deixado para trás aqui? Os cavalos. Os cavalos. As bagagens foram deixadas para trás, a carroça foi deixada para trás, as charretes, depois as malas foram tiradas, depois agora algumas caíram no precipício e agora foi deixado os cavalos. E o caminho foi se estreitando ao ponto deles precisarem do auxílio de quê? De cordas para segurar. Apareceu cordas sobrenaturais ali daquela parede lisa e branca e alta. Continue. Enquanto caminhávamos, a corda prosseguia conosco. O caminho se tornou finalmente tão estreito que concluímos poder viajar com maior segurança sem o calçado. Olhe. Assim, descalçamo-nos e fomos certa distância. Logo, decidimos que poderíamos viajar com mais segurança sem meias. Estas foram tiradas e viajamos descalços. Olha que tremendo. O caminho se estreitou a tal ponto de terem que tirar até os sapatos, andarem de meia, mas aí meia é escorregadiça, porque meia escorrega. Eles tiveram que tirar também as suas meias. Olha que tremendo isso aqui, irmãos. Andaram descalços. Tiveram que andar descalço, né? E a gente vê aqui que para ir para o céu, lembra quando Deus aparece para Moisés na sarça ardente, tire as sandálias dos pés, porque o lugar é santo. E aqui para ir para o céu, até as sandálias eles tiveram que tirar, irmãos. A gente tem que tirar muitas das vezes a sandália também. Sandália do orgulho, sandália da prepotência, sapatos da inveja, meias da falsidade, tirar as meias das más palavras. Essas bagagens aqui que ficam para trás representam frutos carnais, obras da carne que tem que ser abandonada, irmãos. Que tem que ser tirado de nós. Para a gente prosseguir num caminho estreito, tem que tirar essas coisas do nosso caráter. Para ter um caráter puro. Continue aí. Pensamos então naqueles que se não haviam acostumado com privações e agruras. Veja, se eu não estiver passando já por privações e agruras lá na frente, eu não vou suportar. Porque o caminho vai ser estreito. Eu tenho que aprender. Tem que aprender a passar privação. Porque se não passar lá na frente, como é que vai passar no caminho estreito? Onde estavam estes agora? Não se achavam na multidão. Em cada mudança que se fazia, alguns eram deixados para trás e apenas permaneciam aqueles que se haviam acostumados a suportar agruras. As privações do caminho apenas faziam com que estes se tornassem mais ávidos de avançar até o fim. Olha que tremendo isso aqui. Meu Deus do céu, que maravilha. Por um lado, bate uma tristeza, porque pensamos então naqueles que haviam se acostumado, que não se haviam acostumado com privações e dificuldades. É por isso que o campo ensina isso. Alguns vão para o campo achando que tem condições, achando que não, aí compram uma fazenda, um luxo. O Espírito de Profecia diz que tem que ser algo simples. Aí compram uma fazenda, um luxo. Não, estou me preparando. Não, você não está tendo privação nenhuma. Pois é. Querem viver do mesmo jeito na cidade. No mesmo não. Eu vou botar tudo que eu tenho na cidade, ar-condicionado, sabe, todas as coisas que na cidade me trazia bem-estar e conforto, eu vou levar para o campo. E em vez de plantar, não, vou para a cidade, vou fazer minha feira e traz de tudo. É milho enlatado, porque não quer se dar o trabalho de plantar o milho. É o feijão. É tudo, né? Vai comprar de tudo porque não quer se dar o trabalho de
trabalhar no campo. Então, não está querendo privação, porque lá na frente vai ter privação. E é uma privação séria. E quando vê a privação, ela diz que procurou eles. Cadê aqueles que não... Cadê aqueles que não, não aprenderam, não se acostumaram com privações? Cadê eles? Onde estão? Sumiram, ficaram para trás. Não estavam na multidão. Em cada mudança que se fazia, olha só, em cada mudança que se fazia, prestou atenção aqui nisso aqui, em cada mudança que se fazia, significa em cada coisa que tem que ser abandonada, em cada coisa, em cada mudança, em cada coisa que tem que ser deixada, em cada mudança, né? Cada coisa que eles tinham que tirar para prosseguir no caminho estreito, alguns eram deixados para trás. Ah, eu não vou dar abandono, eu vou ter que tirar isso aqui para eu ir no caminho. Não, não vou mais não. É muito estreito, não quero ir mais não. Nossa, irmão, chega a dar um nó aqui na garganta, a vontade de chorar. Porque isso acontece comigo e com você, irmãos. Às vezes o caminho está se estreitando e a gente tem que abandonar algo. E a gente diz aqui, ó, não estavam na multidão. Em cada mudança que se fazia, alguns eram deixados para trás. Sabe, irmãos, muitos vão ficar para trás porque não quer desapegar deste mundo. Não quer desapegar do futebol, não quer desapegar das músicas mundanas, não quer desapegar da pornografia, não quer desapegar da masturbação, não quer desapegar da prostituição, não quer desapegar da mentira, do orgulho, da falsidade, não quer desapegar das obras da carne. Não quer desapegar. Então, veja, que situação nós temos que passar privações e apenas permaneciam no caminho. Vou botar aqui para Camila ler. Leia aí, Camila, de novo aí, por favor. Pensamos então naqueles que se não haviam acostumado com privações e agruras. Onde estavam esses tais agora? Não se achavam na multidão. Em cada mudança que se fazia, alguns eram deixados atrás e apenas permaneciam aqueles que se haviam acostumado a suportar agruras. As privações do caminho apenas faziam com que estes se tornassem mais ávidos de avançar até o fim. Olha só que tremendo. Posso continuar? Pode continuar. Aumentou o nosso perigo de cair do caminho. Comprimíamos-nos a muralha branca e não podíamos, no entanto, assentar bem os pés no caminho, pois era estreito demais. Apoiamos então quase todo o nosso peso nas cordas, exclamando: temos apoio de cima. Temos apoio de cima. Glória a Deus. As mesmas palavras foram proferidas pela multidão toda no caminho estreito. Temos apoio de cima. Olha, temos apoio de cima. Então, quanto mais os perigos aconteciam, eles estavam com medo de cair, começaram agora a andar encostado na muralha. Não dava mais para andar em fileira, já tinha que andar aqui, ó, encostado. Ó. Vamos andando encostado. E a montanha já estava comprimindo ele. E a montanha já estava lançando. Vai chegar um momento que eles vão... Você vai ver o que é que vai acontecer aqui, irmãos. O caminho é estreito mesmo. Continue aí, Camila. Estremecíamos ao ouvir o rumor da folgança e orgia que pareciam vir do abismo. Ouvimos o julgamento profano e galhofa banal e cânticos baixos e vis. Ouvi o cântico de guerra e a canção de dança. Ouvi música instrumental e altas gargalhadas de mistura com pragas, gritos de angústia e pranto amargurado, e ficamos mais ansiosos do que nunca por nos conservar no caminho estreito e difícil. Grande parte do tempo éramos obrigados a ficar com todo o nosso peso suspenso das cordas, que aumentavam de tamanho enquanto prosseguíamos. Continua? Tremendo isso aqui, viu? Chegou um momento que agora eles tinham que muitas das vezes ficar segurando na corda e sustentar o seu peso. Por quê? Eu imagino a cena, o caminho estreito, ele segurando a corda na ponta dos pés, porque não tinha mais lugar ali no caminho, foi se estreitando. Queridos irmãos, vai chegar momentos que a gente vai ter que só que estar segurando apenas na mão de Cristo. As cordas representam literalmente aqui as mãos de Jesus. A gente vai chegar um momento que para ir para o céu, a única coisa que devemos segurar
é só as mãos de Jesus. E esquecer tudo desse mundo. Tiveram que deixar todas as coisas que estavam com ele para a viagem. Sabe, muitos de nós vêm para a igreja e, não, eu vou para a igreja e aí acha que vem com o seu luxo, o seu conforto, acha que vem com sua bagagem e acha que vai permanecer com sua bagagem até a volta de Cristo. Não, irmãos. Muitas coisas terão que ser deixadas para trás, deixadas de lado mesmo. Ninguém vai para o céu com bagagem nenhuma, a não ser com o seu próprio caráter. Caráter transformado, o caráter de Cristo. Vida e Ensinos, capítulo 31. Vamos lá, continue aí, Camila. Notei que a bela parede branca estava manchada de sangue. Dava um sentimento de pena ver se a parede assim manchada. Este sentimento, porém, não durou senão um momento, visto que logo achei que tudo era como deveria ser. Os que vêm seguindo atrás saberão que antes deles outros passaram pelo caminho estreito e difícil e concluirão que se outros foram capazes de vencer, eles próprios poderão fazer o mesmo. E ao sangrarem seus pés doloridos, não desfalecerão de desânimo. Antes, vendo o sangue na parede, saberão que outros suportaram a mesma dor. Olha que tremendo isso aqui. Chega arrepia, né? Chega arrepia, né? É mesmo, Camila. É tremendo isso aqui, irmãos. A parede, que era branca e lisa, chegou a um ponto lá na frente, e quando o caminho ficou totalmente estreito, que eles começaram a ver manchas de sangue. Porque outros passaram pelo caminho estreito. Outros derramaram o seu sangue para o evangelho chegar até mim e a você. Outros realmente pagaram o preço alto do caminho estreito para que a mensagem do evangelho chegasse a cada um de nós. Estamos aqui cultuando a Deus assim, porque outros morreram, passaram pela porta estreita e derramaram o seu sangue para que o evangelho chegasse até nós. E nós precisamos ir pelo mesmo caminho, porque se eles passaram com auxílio das cordas, se eles passaram com auxílio de Jesus, nós vamos ter que passar também. No céu é estreito, irmão. A porta do céu é estreita. E o interessante é que no capítulo anterior, porque enquanto Camila lia aqui, eu fui ajeitar Caleb ali, mas eu estava meditando aqui, enquanto eles estavam no caminho estreito do abismo, rumores do abismo estremeciam ao ouvir, eles ouviam rumores do abismo, eram risadas, era folia, eu via do abismo coisas terríveis, palavras indecentes, canções com letras indecentes. Olha aí o que a gente vê nesse mundo. Que abismo é esse aqui, essa terra? A Bíblia diz que a terra é o abismo. Então veja, o que é que tem nesse tempo? Folia, risadas, juramentos profanos, zombarias, canções com letras indecentes, ouvir cântico de guerra e música e dança. É o que tem nesse mundo. As músicas são indecentes. Coloca uma música aí para tocar para você ver a indecência. Nem todos os ritmos. Todos os ritmos traz indecência. Aí eu vi um pregador que se diz da Última Verdade Presente pregar na Central de Aracaju sábado, dizer que no Brasil tem música boa. Música boa é só música de Cristo, adoração a Deus, só isso que é música boa. E Ellen White fala que é música do inário, né? Do inário, músicas que realmente adorem a Deus verdadeiramente, com letras teocêntricas, cristocêntricas. Melodia celestial. Melodia celestial. Aí o pregador da Última Verdade Presente na Central de Aracaju disse que no Brasil tem muita música boa. Mas muita música boa que faz queimar. Música boa para o lago de fogo, música boa para o mundo, não para o servo de Deus, não para o povo de Deus. Para o povo de Deus, essas músicas são profanas, indecentes, são inspiradas por Satanás. Então veja, do abismo, irmão, se misturava zombarias, e no caminho estreito a gente vai ouvir zombarias. A gente vai ouvir xingamentos, a gente vai ouvir calúnias, difamações, perseguições e pior ainda é que isso vem daqueles que estavam no caminho conosco, mas que abandonaram e foram para o abismo. Meu Deus do céu, misericórdia. Continue aí, Camila. Chegamos finalmente a um grande despenhadeiro, onde terminava o nosso caminho. Nada havia agora para nos guiar os pés, nada em que pudéssemos repousar.
Devíamos, então, depender inteiramente das cordas, Olha que só. tinham aumentado até o tamanho de nosso corpo. Olha só, para que eles pudessem enroscar também as pernas, para que pudesse se sustentar não só com as mãos, mas com as pernas também. Então chegou um momento onde eles teriam que ser carregados pelas cordas apenas, se sustentado apenas em quê? Em Cristo Jesus. Ali estivemos por algum tempo imersos em perplexidade e angústia. Indagamos em tímido cochicho. Em que estará presa essa corda? Meu esposo estava precisamente diante de mim. Grandes gotas de suor caíam-lhe do rosto. As veias de seu pescoço e têmporas haviam crescido tanto que atingiam 2 vezes seu volume usual, e ouviam-se-lhe gemidos abafados e agonizantes. O suor caía-me do rosto, e eu experimentava uma angústia tal como ainda não havia provado. Terrível luta estava diante de nós. Fracassássemos ali, e todas as dificuldades de nossa jornada teriam sido passadas em vão. Misericórdia. Você vê isso aqui, que isso aqui lembra a angústia de Jacó, né? Olha, Ellen White diz que a veia do pescoço dobrou de tamanho do marido. E o gemido, né? Porque estavam na corda apenas, o gemido, tentando ali se sustentar, se segurar ali. Irmãos, isso aqui eu fico imaginando a cena, sabe? Eu fiz aqui o barulhinho assim, porque eu fico meditando ali na cena, eu fico olhando assim. É eu lendo o livro aqui e a minha mente vendo a cena, enxergando a cena. A dificuldade do abismo ali, com as cordas ali, passando por aquele abismo ali, se segurando. Um olhando para o outro, gota gigantesca de suor caía ali do rosto. Gemidos de agonia, de angústia, angústia que nós vamos passar tanto no decreto dominical como na angústia de Jacó. O rosto empalidecido, branco, nenhum vestígio de sangue mais no rosto. Aí ela diz, o suor escorria pelo meu rosto, e eu experimentava angústia tal como ainda não havia provado. Tem uma partezinha que ela diz aqui, sobre o sangue, né? Cadê? Tem uma partezinha que ela fala que o sangue some da face, né? Não, ainda não chegou. Não chegou não, né? Vamos lá, continuando então aí. Diante de nós, do outro lado do precipício, havia um belo campo de relva verde, de aproximadamente 15 centímetros de altura. Eu não podia ver o sol, mas raios de luz, brilhantes e suaves, assemelhando-se ao ouro e à prata fina, rasteavam o campo. Coisa alguma que houvesse visto sobre a terra poderia comparar-se em beleza e glória com esse campo. Mas ser-nos-ia possível alcançá-lo? Essa era a ansiosa indagação. Se a corda se partisse, haveríamos de perecer. Outra vez, em angustioso cochicho, foram sussurradas estas palavras. Em que estará presa a corda? É bem interessante esse argumento. Em que estará nessa corda segura, né? Por alguns momentos, hesitamos em nos arriscar. Então exclamamos, nossa única esperança está em confiar inteiramente na corda. Que essa corda representa quem? Cristo. Dela temos dependido em todo o caminho difícil. Ela não falhará agora. Amém. Ainda estávamos hesitantes e angustiados. Foram então proferidas estas palavras. Deus segura a corda. Não devemos temer. Estas palavras foram então repetidas por aqueles que estavam atrás de nós e acompanhadas dessas outras. Ele não nos faltará agora. Trouxe-nos até aqui em segurança. Amém. Meu marido deu então um salto sobre o medonho abismo ao belo campo além. Eu segui imediatamente. Oh, que sensação de alívio e gratidão para com Deus experimentamos. Ouvi levantarem-se vozes em louvor triunfal a Deus. Eu era feliz, perfeitamente feliz. Despertei e vi que, pela ansiedade que experimentara ao passar pelo caminho difícil, todos os meus nervos pareciam estar a tremer. Esse sonho não necessita de comentário. Produziu uma impressão tal que provavelmente cada minúcia permanecerá vívida diante de mim, enquanto minha memória perdurar. Que tremendo, né? Camila lendo aqui e os olhos aqui enchendo de lágrimas, porque, irmãos,
toda renúncia ao mundo, todo o caminho estreito que eles rejeitou, tudo que eles abandonaram no caminho estreito, valeu a pena. E a única coisa que eles chegaram lá foi com o seu caráter, pularam ali o campo. Depois do momento da angústia ali, da última grande angústia que eles passaram, eles conseguiram chegar naquele campo lindo, verde. E lá eles puderam ouvir cânticos de louvores. Ou seja, as gritarias do abismo, os xingamentos do abismo, a zombaria do abismo ficou para trás. Chegaram à terra prometida, chegaram até a presença de Deus e começaram a ouvir cânticos de vitória. E chegaram ainda, ela fala que estremecendo ainda, né? Ela sentiu os nervos tremerem quando ela acordou, né? Ela disse, despertei e vi que pela ansiedade que experimentava ao passar pelo caminho difícil, todos os meus nervos pareciam estar a tremer. Que tremendo isso aqui, irmãos. O caminho é estreito. E nós temos que meditar sempre nisso aqui para que a gente possa sempre abandonar aquilo que nos prende nesse abismo. Temos que abandonar mesmo. E a gente também parar de querer tanta mordomia, né? Porque lá na frente a gente não vai ter mordomia, a gente vai ter privação. A gente vai ter que se esforçar hoje, trabalhar hoje, para quando for lá na frente a gente não sofrer tanto, né? Pelo contrário, a nossa fé ser revigorada pelos sofrimentos. Nesse mesmo livro que a gente leu aqui, só para finalizar, eu vou ler no capítulo 26, que fala sobre esses dois caminhos, que é o início que a gente leu. E aqui diz assim: esforcem-se por entrar pela porta estreita, porque espaçosa é a porta e largo o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que por ele irão. Pois estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o acham. Esses caminhos são distintos, separados, em direção opostas. Um leva à vida eterna, o outro à morte eterna. Vi a diferença entre esses caminhos e também entre as multidões que viajavam neles. Os caminhos são opostos, um é largo e suave, o outro é estreito e irregular. Semelhantemente, as duas multidões que os percorrem são opostas no caráter, na vida, no vestuário e na conversa. Olha que tremendo isso aqui. Aqui mostra que há dois caminhos, um suave e um outro estreito. Aqui diz que duas multidões seguem esses caminhos. Uma pouca multidão por o caminho estreito e uma grande multidão e numerosa pelo caminho largo. E aqui diz que esses caminhos são opostos. São opostos. Os que percorrem... aí aqui diz, né? Que ela via a diferença entre os caminhos. Aí aqui diz... semelhantemente, as duas multidões que os percorrem são opostos no caráter, na vida, no vestuário e na conversa. Os que vão pelo caminho estreito se vestem diferente dos que vão pelo caminho largo. Os que vão pelo caminho estreito, eles conversam conversas diferentes dos que conversam da conversa do caminho largo. Os que vão pelo caminho estreito, eles têm o caráter diferente dos que estão no caminho largo. Há uma diferença, uma distinção, uma separação entre os que estão no caminho estreito e os que estão no caminho largo. Queridos irmãos, aqui eu queria finalizar. Os que viajam pelo caminho estreito conversam a respeito da alegria e da felicidade que terão no fim da viagem. Muitas vezes trazem no semblante as marcas do cansaço, mas também expressam a mais pura alegria. Não se vestem como a multidão do caminho largo, nem falam ou agem como eles. Um modelo lhe foi dado, um homem de dores experimentado no sofrimento. Lhes abriu o caminho que ele mesmo trilhou. Seus seguidores veem as pegadas dele e ficam consolados e animados. Ele o percorre em segurança. Que tremendo isso aqui, hein?
Nós precisamos fazer uma reforma e um reavivamento em nossas vidas. Há uma diferença dos que andam no caminho largo e dos que andam no caminho estreito. Já no caminho largo, na estrada larga, todos estão preocupados consigo mesmo, com suas roupas e os prazeres do caminho. Eles se entregam livremente à alegria insana e ao divertimento, e não pensam no término da viagem e na destruição certa no final do caminho. Cada dia se aproximam mais de sua destruição. No entanto, loucamente se acham mais e mais depressa. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. E que a gente possa viver andando pelo caminho estreito. Andando, abandonando. E Ellen White disse, olha, quanto mais o caminho se estreitava, quanto mais tínhamos que abandonar as coisas, vi muitos desistirem do caminho. Isso é terrível, irmãos. Isso é terrível. E eu acredito que essa meditação foi que Deus queria que fosse falada hoje. Porque a gente não programou, não. A gente apenas fez a meditação matinal como de costume. Mas essa meditação falou profundamente comigo. Falou profundamente conosco. Falou profundamente com você. Temos que ir abandonando e renunciando e deixando para trás o que é deste mundo. Ninguém vai para o céu com bagagem deste mundo. A única coisa que vamos levar é o nosso caráter. O caráter de Jesus implantado em nós. Que Deus nos fortaleça e nos ajude. E que a gente possa prosseguir nessa caminhada cristã. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado. És o oleiro e eu esse vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Fiquemos de joelho para buscar a presença do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, que tremendo, Senhor, meditar sobre esta palavra. O caminho estreito, Senhor, que muitos percorreram e derramaram o seu sangue. Ellen White pôde ter essa visão. Acordou trêmula, estremecendo da angústia e agonia que experimentaram naquele sonho. Meu Senhor, nos ajude a fixar na nossa mente esse sonho, a entender que o caminho é estreito, que o caminho é árduo, que o caminho é difícil, Senhor, para que a gente possa lembrar que o Senhor também passou por esse caminho aqui nessa terra, e para que a gente possa abandonar os cavalos, as malas, as carroças, os sapatos, as sandálias, as meias, para que a gente possa apenas levar o caráter de Jesus. Nos ajude, Senhor. É difícil, o caminho é difícil mesmo, Senhor. É árduo, é estreito, mas nós queremos prosseguir, Senhor. Nos ajude a abandonar as coisas deste mundo, as bagagens mundanas, as bagagens de um caráter manchado, as bagagens de um caráter impuro, Senhor. Purifica-nos, ó Deus, e seremos purificados. Lava-nos e seremos lavados. Limpa-nos, Senhor, e seremos limpos. Purifica-nos, Senhor, e seremos purificados pelo sangue carmesim, aquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou para nos dar vida eterna. Que esse sangue carmesim
nos purifique de todo o pecado neste momento, nos renove nesta manhã de sábado, nos dando, Senhor, assim a Tua presença. Nós oramos isso e nós pedimos isso e clamamos por isso neste momento, prostrados de joelhos diante da Tua face, diante da Tua presença, reconhecendo, ó Deus, que sem o Senhor nós não somos nada e sem o Senhor nós não podemos prosseguir. Então nos renova, Senhor, nesta manhã. Essas bênçãos nós pedimos e clamamos em nome de Jesus. Amém e amém.